Já aconteceu com você uma situação assim, que em um momento você sente que você está conectado com Deus e em outro você sente que Ele não está com você? Pedro, um dos discípulos mais atuantes com Jesus, ele viveu isso e preste atenção como essa situação é muito mais comum na nossa vida do que a gente pode imaginar. Aqui no Evangelho de Mateus 16, Pedro, ele olha para Jesus e declara assim: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus, ele responde assim para ele: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Ou seja, Jesus estava dizendo assim: isso que você sabe sobre mim não veio em você por capacidade própria, mas foi o próprio Deus que revelou isso a você. Pedro estava cheio de Deus. E isso nos mostra que existem momentos em que o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento, ele nos dá clareza, nós temos discernimento, temos direção, momentos em que nós sabemos exatamente o que fazer, mesmo sem conseguir explicar como, mas a gente sabe. Mas logo depois, no mesmo capítulo, quando Jesus ele revela que ele passaria pelo momento da cruz, do sofrimento, Pedro ele reage e ele tenta impedir para proteger e evitar a dor de Jesus. E Pedro diz para Jesus que não, e Jesus responde assim: Afasta-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Olha isso, o mesmo Pedro que foi instrumento de revelação, tinha certeza que Cristo era o Filho de Deus, ele estava sendo um instrumento agora de resistência do propósito de Deus. E isso mostra que nós também vivemos esses dois momentos. Existem dias que nós estamos sensíveis ao Espírito Santo, que nós temos paz, clareza, convicção, nós sentimos que Deus está nos guiando. Mas também existem momentos que, por medo, para querermos evitar o sofrimento, nós tentamos mudar os caminhos de Deus. Porque nem tudo que parece proteção é direção de Deus. E nem tudo que é mais difícil é porque está fora da vontade de Deus. Pedro, ele amava Jesus, mas ele tentou impedir exatamente aquilo que traria salvação ao mundo. E quantas vezes nós fazemos o mesmo? Nós queremos pular os processos, nós queremos os atalhos, nós queremos os caminhos sem dor, nós queremos as respostas rápidas e principalmente nós queremos as promessas sem viver o caminho, sem viver o processo. Muitos dos caminhos de Deus passam por crescimento, por amadurecimento, por transformação, porque quando a bênção chega, se você não estiver preparado, você faz o que com a bênção? Você joga lá fora. Discernimento espiritual é a gente entender que nem tudo que parece bom vem de Deus e nem tudo que parece difícil significa a ausência de Deus. Às vezes, o que a nossa emoção quer evitar é exatamente o lugar onde Deus está trabalhando mais profundamente em nós. O mesmo coração pode, em algum momento, estar sensível ao Espírito e, em outro momento, ele está reagindo apenas a uma lógica humana, porque a nossa mente não é igual à mente de Deus. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos buscar discernimento espiritual. Jesus mostrou que até Pedro, que amava Jesus profundamente, precisou aprender a alinhar os seus sentimentos com o propósito de Deus, quanto mais nós. Então, discernimento espiritual é a gente aprender a perguntar, se analisar exatamente a raiz do que estamos sentindo, porque muitas vezes aquilo que queremos evitar é exatamente o caminho que Deus está usando para nos preparar. A oração, a palavra, a intimidade com Deus, é isso que vão afinando essa nossa sensibilidade espiritual. E quanto mais sensíveis ao Espírito, menos nós seremos guiados pelo nosso coração, pelas nossas emoções. Não resista aos caminhos de Deus. Os planos dele, eles são muito maiores e melhores que os nossos.